Ibrahim e Henrique de Oliveira viviam com seus pais, Braz e Maria Luísa de Oliveira, e possuíam outros 2 irmãos, Márcia e Jailton de Oliveira. Nenhum dos 4 irmãos frequentou a escola e por isso nenhum deles aprendeu a ler ou a escrever. A família vivia em situação de extrema pobreza e os irmãos passaram boa parte da adolescência caminhando por dentro do mato. De acordo com informações, os irmãos tiveram sua infância e adolescência marcadas por problemas familiares. O pai, Braz de Oliveira, era um homem trabalhador, porém era dependente alcoólico e frequentemente agredia os filhos e a esposa ao chegar em casa. Muitas vezes, para fugir das agressões do pai, os meninos iam para a mata. A mãe ficava com pena e jogava comida para eles pela janela da casa. De tanto tempo que eles passaram na mata, eles acabaram tendo um conhecimento aprofundado daquela região. Conhecimento esse que mais tarde eles iriam colocar em prática para fugir da polícia e de moradores locais que o procuravam pelos crimes terríveis que eles cometeram. Eles passariam a ficar conhecidos como os Irmãos Necrófilos de Nova Friburgo. O local onde cresceram e viveram era rodeado por 300 mil metros quadrados da Mata Atlântica. Por conhecerem a área bem como ninguém, Ibrahim e Henrique possuíam habilidades em fugir e se esconder naquela localidade. Durante a infância, Ibrahim passou a apresentar comportamentos suspeitos. O mesmo foi flagrado algumas vezes tendo relações sexuais com animais após matá-los. Os vizinhos e conhecidos da família Oliveira diziam que Henrique apresentava ser o mais calmo dos 2 irmãos, mas ele era facilmente influenciado por seu irmão Ibrahim. De acordo com eles, Ibrahim teria violentado sua própria mãe, Maria Luísa, e Henrique teria feito o mesmo com a sua irmã. No ano de 1991, Eliana Macedo, de apenas 21 anos de idade, teve seu corpo encontrado após uma semana desaparecida. A jovem estava com um arame preso em seu pescoço e o corpo possuía evidências de que Eliana foi vítima de necrofilia. A necrofilia é o ato onde um indivíduo utiliza um cadáver para saciar seus desejos sexuais. A população local, que conhecia os irmãos, logo suspeitou dos indivíduos, acusando-os de terem cometido o crime contra a jovem. Sem provas o suficiente para prendê-los, nada foi feito. 7 meses após o caso de Eliana, foi encontrado o corpo de Norma Cláudia de Araújo, de apenas 11 anos, no mesmo estado de Eliana, nua, com um arame amarrado no pescoço, com o mesmo sinal de necrofilia. A localidade, que antes era calma, estava apavorada. Diante das semelhanças apontadas nos casos, a suspeita recaiu sobre os irmãos. Ibrahim se apresentou na delegacia e confessou ter somente assassinado Norma. De acordo com ele, o motivo do crime teria sido o fato da menina dizer que não gostava de pretos. Sim, essa foi a desculpa esfarrapada que o assassino encontrou para tentar se desculpar. Ibrahim, então com 16 anos, foi mandado para o Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, onde ficou até completar 18 anos de idade. Dizem que lá dentro,
Ibrahim sofreu abuso sexual e maus tratos. Quando foi solto, saiu pior do que entrou. Durante o tempo em que Ibrahim cumpria a pena, não houveram mais notícias de nenhum crime parecido na região. Ao ser solto, Ibrahim e seu irmão deixaram de morar com os pais e passaram a viver dentro da mata. Alguns meses após a soltura, as mortes passaram a acontecer com frequência. A maioria das vítimas eram mulheres negras e os assassinatos aconteciam em regiões próximas à mata. A nova onda de crime recomeçou em 1995 em Nova Friburgo. O primeiro dele foi registrado em 27 de fevereiro de 1995. Um casal aproveitou para tomar banho em uma das cachoeiras da região. Elisete Ferreira estava dormindo enquanto seu marido, João, nadava tranquilamente. Foi um cochilo de apenas 10 minutos. Elisete sentiu um peso sobre si e, ao abrir os olhos, viu um rapaz sobre ela, enquanto o outro a observava. Sem tempo para reagir, Elisete foi atacada com uma pedra na cabeça. Ela viu seu marido sendo morto e, em seguida, violentado pelos dois assassinos. Após assistir à morte de João, Elisete foi arrastada para dentro da mata e lá foi violentada por um deles, enquanto o outro observava e pulava, dançando em volta deles, segurando uma cruz e um livro com uma capa preta. Em um momento de distração dos assassinos, Elisete conseguiu escapar, se jogando de um barranco de 2 metros. Foi socorrida e levada ao hospital às pressas. No hospital, a descrição feita por Elisete dos assassinos de seu marido coincidiu com a dos irmãos necrófilos. Revoltados, alguns moradores da região incendiaram o casebre da família Oliveira. Com medo de serem linchados, o pai, a mãe e os filhos mais novos teriam fugido da cidade, segundo relatos, procurando abrigo em Itaboraí, a 84 quilômetros de distância. No dia 1º de abril, Ibrahim e Henrique fizeram mais uma vítima, a própria tia, Vera Lúcia. Vera Lúcia sempre os ajudava quando podia, deixando mantimentos em alguns locais da mata. Nem Vera Lúcia escapou da crueldade dos sobrinhos. Ela foi encontrada morta a facadas. Um tronco estava inserido em sua região íntima e no corpo havia sinais de violência sexual. Entre um assassinato e outro, os dois se embrenhavam na mata e ninguém conseguia localizá-los. As matas eram muito densas, fechadas, 3 metros para dentro e você já não conseguia enxergar mais nada. Em fuga, os irmãos invadiam sítios e chácaras para roubar comida, saqueavam as roupas penduradas no varal das casas, percorriam rios e córregos para não deixar rastros e à noitinha dormiam em grutas e cavernas ou improvisavam acampamentos no meio da mata, comiam animais crus para não morrer de fome. Em 17 de maio, a vítima foi Odete de Carvalho Silva, de 56 anos, morta a golpes de foice. O secretário de Segurança Pública do Rio, o general da reserva Nilton Cerqueira, do então governador do estado, Marcelo Alencar, decidiu acionar o BOPE para ajudar a polícia local a capturar os assassinos. Diante da demora das autoridades em prender Ibrahim e Henrique, os habitantes da região, em sua maioria camponeses e agricultores, resolveram trocar as enxadas por espingardas. Mulheres e crianças evitavam sair à noite e, quando saíam, andavam em grupos, armados de revólveres e facões. Muitas famílias abandonaram suas casas e se mudaram para outros municípios. O pânico tomou conta da cidade. Houve morador que, por medida de segurança, preferia passar a noite em frente à delegacia de polícia. A população começou a dizer que tinha visto Ibrahim em vários lugares ao mesmo tempo. No dia 27 de julho, mais um assassinato. Iria Moraes Ornelas, de 67 anos, no distrito de Banquete, em Bom Jardim. Dessa vez, a vítima foi enforcada com a própria saia na cozinha de casa. Os peritos do Instituto Médico Legal atestaram a prática de necrofilia. O BOPE entrou na jogada.
A operação foi dividida em 4 fases. A primeira contou com 12 homens, a última com todo o efetivo do batalhão. Entre outras medidas, o BOPE mapeou toda a trilha da região, entrevistou parentes e familiares dos irmãos necrófilos. Foram distribuídas patrulhas fixas e móveis pelas trilhas da região. As patrulhas fixas eram formadas por 2 agentes cada, que permaneciam camuflados no meio do mato, praticamente em silêncio, em turnos de 32 horas. As patrulhas móveis eram compostas por 4 integrantes cada, que percorriam as trilhas da região, com mateiros e cães farejadores. Outra estratégia adotada pelo BOPE foi trocar a indumentária dos agentes. Em vez de fardas e uniformes, roupas à paisana, no lugar de viatura, carros civis. Em setembro, por pouco, muito pouco mesmo, Márcia Cristina de Melo, de 18 anos, não entrou para estatísticas dos crimes dos irmãos necrófilos. Na hora do ataque, ela estava em casa, em companhia da mãe, Raquel, e da irmã Andréia, quando Ibrahim tentou invadir o sítio da família. Com o 38 do pai, Joaquim Martins de Melo, Márcia atirou contra a porta e espantou o invasor. O último assassinato ocorreu em 18 de novembro de 1995. Por volta do meio-dia, Maria Docileia Faults, de 39 anos, estava grávida de 7 meses. Ela foi morta a golpes de facão e porrete. E seu filho, Adriano Faults Gomes, de apenas 9 anos, foi morto a pauladas. O prefeito de Nova Friburgo, Heródoto Bento de Melo, chegou a oferecer uma recompensa de R$5.000 para quem ajudasse a polícia a localizar os assassinos. Moradores criticavam constantemente a forma que a busca era realizada e destacavam a incompetência da polícia enquanto mais e mais pessoas eram mortas. Na madrugada de 24 de novembro, Ibrahim e Henrique invadiram uma chácara em Mariana, em Sumidouro, que pertencia a Vera Lúcia Matias, de 35 anos. Comeram tudo o que encontraram na despensa: arroz, ovos, farinha, requeijão e cebola. Cortaram fios elétricos e levaram pilhas para suas lanternas. Quando a polícia chegava no local, eles já haviam desaparecido. Certa vez, a tropa estava quase capturando os irmãos. Eles derrubaram uma casa de maribondo em cima dos policiais. Mandaram quase 60 homens para o hospital. No dia 16 de dezembro de 1995, finalmente a caçada chegou ao fim. Participavam dessa operação mais de 700 homens, 300 da PM, 300 do BOPE e 100 voluntários. Naquele sábado, o lavrador César Araújo Pinto, de 46 anos, avistou Ibrahim em um povoado chamado Sítio do Coronel, na fazenda do Barro Branco, e avisou a polícia. Como mateiro, Pinto ganhava R$10 por dia da prefeitura de Nova Friburgo. A polícia foi ao local e cercou a área. Encurralado, Ibrahim ainda tentou atacar a patrulha com um facão, mas foi atingido pelo subcomandante do BOPE, o capitão Fernando Príncipe Martins, que efetuou 5 disparos. Mesmo ferido, Ibrahim correu para o mato, onde foi encontrado morto 2 horas depois. O comportamento de Ibrahim era animalesco. Ele fugia como se fosse um animal selvagem, correndo sobre os membros superiores e inferiores. Quando souberam da morte de Ibrahim, a população de Nova Friburgo, em um misto de alívio e revolta, correu para o IML. Para evitar quebra-quebra, a polícia transferiu seu cadáver para a vizinha Itaboraí. O corpo de Ibrahim foi enterrado, poucos dias depois, como indigente em um cemitério local. Com medo de ser morto pela polícia ou linchado pela população, Henrique ainda continuou foragido por alguns meses. Segundo os jornais da época, se apresentou à promotora responsável pelo caso, Elizabeth Carneiro de Lima, no dia 17 de junho de 1996, alegando inocência. Bastante debilitado, contou à promotora que sobreviveu na roça, comendo milho, banana e tomate, entre outros alimentos, que saqueava dos sítios ou colhia nas lavouras. Foi condenado por júri popular no dia 1º de setembro de 2000 a 34 anos de prisão. Ele cumpre pena em Maricá.
Com a morte de um dos assassinos, a cidade voltou à sua tranquilidade.